Olá, eu sou Juliana Dantas, nutricionista do Hospital do Coração de São Paulo. Atualmente eu trabalho no setor de check-up e eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade e o tratamento nutricional, tanto clínico quanto cirúrgico. Bom, a obesidade é uma doença crônica, complexa, multifatorial e de difícil tratamento. Ela é definida como um acúmulo anormal e excessivo de gordura quando há um aumento da ingestão de calorias e uma diminuição do gasto energético. Ela pode ser classificada de acordo com o IMC, né? Então o IMC utilizado é pela Organização Mundial da Saúde, que define obesidade grau 1, o IMC entre 30 e 34,99 kg por altura ao quadrado. Obesidade grau 2, IMC de 35 a 39,99 e obesidade grau 3, IMC maior ou igual a 40. O IMC, ele avalia a obesidade como um global, a gente não sabe a diferença entre massa de gordura e massa muscular, mas ele é um bom, como ele reflete a proporção do tecido adiposo, a gente consegue utilizá-lo para classificar a obesidade. A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e a Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, ela classifica o IMC em 6 níveis diferentes. Então, obesidade pequena, de 27 a 30 kg por metro quadrado, obesidade moderada, de 30 a 35, obesidade grave, de 35 a 40 e obesidade mórbida, de 40 a 50, super obesidade, 50 a 60 e super obesidade maior que 60 kg por metro quadrado, que eles acabam utilizando mesmo na cirurgia bariátrica. A obesidade também ela pode ser classificada de acordo com a distribuição de gordura no corpo. Então, como obesidade androide e ginoide. A androide é quando tem um maior acúmulo de tecido adiposo na região abdominal, mais comum nos homens, que acaba acarretando em riscos para doenças cardiovasculares, alterações metabólicas de diabetes, pressão, alterações de colesterol, triglicérides e a síndrome metabólica também. E a obesidade ginoide, que é um acúmulo excessivo de gordura na região dos quadris, mais comum nas mulheres, que está relacionado a problemas ortopédicos e vasculares. Então a gente vai focar mais na obesidade androide, que acaba acarretando nas alterações metabólicas, né? Então esse tecido localizado nas vísceras, né? Então vísceras e peritônios, na borda dorsal do intestino e na superfície ventral do rim, ele é um órgão metabólico e patogênico. Por quê? Porque esse órgão libera os ácidos graxos livres, estimulando as lipoproteínas e gerando uma diminuição da sensibilidade à insulina, e isso alterando os níveis de glicemia na corrente sanguínea e aumentando as alterações metabólicas no geral. Para diagnosticar, então, a obesidade, nós temos vários métodos antropométricos e normalmente nós utilizamos todos juntos, né? Juntamos cada método para diagnosticar a obesidade. Então, o primeiro que a gente fala muito é o IMC, né? Então, através do peso e da altura, que ele é amplamente utilizado, como eu falei no início da aula, para a classificação da obesidade. Nós temos a circunferência da cintura, que avalia a obesidade central, né? A OMS, ela padronizou o ponto de corte para realizar a circunferência da cintura, então seria a medida entre a última costela e a crista ilíaca, né? Então o maior perímetro abdominal, sendo que para homens o ponto de corte é até 94, então acima de 94 tem um risco aumentado para complicações metabólicas, para mulher até 80. E acima de 102 para homem, um risco aumentado substancialmente para as alterações metabólicas, e para a mulher acima de 88 centímetros. Temos a relação cintura e quadril, que é uma medida usada para avaliar a obesidade central, só que ela não pode ser utilizada como uma medida relativa,
porque ela, com a perda de peso, há uma diminuição também do quadril. Então, isso pode afetar nos resultados. Né? Para a população brasileira, ela tem demonstrado como um fator de risco para as comorbidades. Desta forma, ela também é utilizada junto com os outros métodos antropométricos e o valor de referência, então, é para homens até 0,90 e para mulheres até 0,85, a relação entre a cintura e o quadril. Temos também as pregas cutâneas, então as pregas também são um método muito bom para a avaliação do diagnóstico, para o diagnóstico de obesidade. Então, é a relação, por quê? Porque a relação entre a gordura localizada nos depósitos debaixo da pele tem muita relação com a gordura interna. Só que as pregas cutâneas, possuem algumas limitações, né? Então, precisa de um treinamento dos avaliadores para não ter diferença na hora de pegar o ponto médio e de fazer a prega. E também, em caso de obesos que tem muita massa muscular, há uma dificuldade de separar o músculo, né, a gordura do músculo. Então, pode também influenciar nos resultados. Temos a bioimpedância, que é uma forma portátil disponível para avaliação clínica, válida e segura. Ela diferencia a massa muscular da massa de gordura e ela vem sendo muito utilizada na prática clínica com bons resultados. Em casos de obesos, superobesos, também a gente tem uma dificuldade na medição aí da gordura e da massa muscular, porque pode haver um valor superestimado, mas a gente continua usando para comparar os valores do próprio paciente. Temos a ultrassonografia, que ela tem uma boa correlação com as pregas cutâneas, então ela também avalia a espessura do tecido adiposo e dos tecidos mais profundos. Temos a tomografia computadorizada, que quantifica o tecido adiposo subcutâneo, intraabdominal, a ressonância magnética, que mensura a gordura visceral subcutânea localizada na região abdominal, o DEXA, que ele avalia a densidade mineral óssea, gordura corporal e a massa livre de gordura. Então, esses métodos, eles são considerados de padrão ouro, porque eles são mais específicos, né, e medem com maior precisão. Só que eles, por serem de alto custo e às vezes os equipamentos não são disponíveis em todos os lugares, acabam sendo utilizados com menos frequência. Este estudo foi publicado recentemente na The Lancet, Global Burden of Disease, mostrou que em 20 anos vem aumentando o excesso de peso na população mundial. Então, homens acima de MC25 passou de 28,8% em 1980 para 36,9% em 2013. Assim como as mulheres, então, passou de 29,8% para 38%. Então, a gente sabe que a obesidade vem crescendo no mundo, né, aqui no Brasil e no mundo, e esses índices estão cada vez maiores, que é preocupante. O Vigitel, que é um inquérito telefônico para a vigilância dos fatores de risco e proteção contra as doenças crônicas realizado no Brasil desde 2006, mostrou que 52,5% dos brasileiros estão acima do peso, comparados com 43% em 2006, quando iniciou, e 17,9% da população está obesa. Só que eles observaram que nos últimos 3 anos não houve crescimento, que foi um ponto positivo, né? Porque pelo menos parou de crescer esse número com pessoas acima do peso. Lembrando que o inquérito telefônico, as pessoas podem omitir o verdadeiro peso, né? Mas a gente conta com esses dados para ver como que está a situação no Brasil nos últimos tempos.
Ele também mostrou um ponto positivo que aumentou o consumo de hortaliças e frutas na população brasileira e também um aumento da prática de atividade física, que é muito importante. Só que ainda há um alto consumo de sal e o brasileiro está começando a ter esse hábito de substituir as refeições por lanches, que também, dependendo do lanche, né, aumenta a ingestão de gorduras, de frituras na dieta. E tudo isso, esse aumento da prevalência da obesidade, né, conforme os anos, a gente se dá a transição demográfica, que houve uma diminuição da fecundidade, da mortalidade infantil e pré-escolar. Com isso, também houve um aumento da expectativa de vida e levou um aumento da obesidade e das doenças cardiovasculares que estão relacionadas com esse ganho de peso aí da população. Então, estima-se que o aumento de 1 kg de peso aumenta 3,1% de doenças coronárias. Então, como eu havia falado, né, a obesidade é de causa multifatorial. Então, pode ser de causa biológica, então genética, né? Então, baixo peso, excesso de peso ao nascer estão relacionados com a obesidade, menarca antes dos 12 anos, menopausa, desmame precoce. Os fatores sociodemográficos, então, nível socioeconômico e cultural mais baixo, né? Então, devido ao acesso aos alimentos, acesso aos serviços de saúde, acesso à informação e comportamental. Então, a mudança do consumo alimentar, que tem a ver com a urbanização e a globalização, né? Onde houve um aumento da ingestão energética na dieta e uma redução da atividade física. Existem outros fatores também relacionados com o aumento do peso, com a obesidade, que são fatores relacionados à regulação energética. Então, a regulação da ingestão dos alimentos e do armazenamento de energia são realizados através de alguns fatores, como os neuronais, os endócrinos, adipocitários e intestinais. Então, esses fatores, algumas mudanças nessa regulação energética também acaba acarretando no aumento de peso. Então, o controle da ingestão dos nutrientes, o equilíbrio homeostático, ele é realizado por alguns hormônios, né? Então a leptina, a grelina e os glucocorticoides, que agem diretamente no hipotálamo. No hipotálamo existem dois grupos de neuropeptídeos, os orexígenos e os anorexígenos. Então, a partir daí que há a regulação energética. A leptina é um hormônio polipeptídeo, identificado em 1994. Ela é expressa nas células adipócitas, no tecido adiposo, e age sobre o sistema nervoso central, diminuindo a ingestão energética e aumentando o gasto energético. Então, quando eles descobriram a leptina, eles falaram, a gente descobriu então a fórmula do emagrecimento, porque se ela diminui a ingestão energética e aumenta o gasto energético, a gente vai conseguir fazer com que os obesos percam peso. Só que depois eles descobriram que o obeso tinha esse hormônio, inclusive em altas concentrações na corrente sanguínea. Na verdade, ele tinha uma resistência à ação da leptina, então não adiantaria nada utilizar esse hormônio para o processo de emagrecimento, para a perda de peso. A grelina também é um hormônio peptídeo, né, produzido no estômago, que tem a ver com a regulação do balanço energético também, só que ela tem uma função diferente da leptina, o oposto. Então, ela aumenta a ingestão energética, a ingestão alimentar e diminui o gasto energético. A concentração da grelina, ela é elevada no período de jejum e no período que antecede as refeições, e ela cai rapidamente após a alimentação. Por isso que é importante, né, ter uma regularidade no fracionamento, nos horários da alimentação, para a gente controlar as concentrações de grelina no sangue. E dessa forma ela faz todo o controle neural do comportamento alimentar. Temos os outros hormônios também, OXM e UPYY, que são peptídeos produzidos e secretados no trato gastrointestinal. Então,
o OXM, que é a oxitomodulina, ele tem a ver com a supressão do apetite, então promove a saciedade em resposta à ingestão alimentar e ao conteúdo energético. É um hormônio novo que vem sendo estudado, né, mas já mostrou ter essa função relacionada à promoção da saciedade. O PYY também está relacionado à sensação de saciedade e inibe os neurônios que estimulam o comportamento alimentar. Só que em obesos foi observado que ele tem uma menor elevação pós-prandial, principalmente em refeições noturnas, que acaba prejudicando aí essa sensação de saciedade. Temos hormônios intestinais também, CCK e GLP-1. A CCK, então a colicistocinina, ela está relacionada com a saciedade prandial, inibe a ingestão alimentar e induz a secreção pancreática, biliar e da contração vesicular. E o GLP-1, que retarda o esvaziamento gástrico, estimula a secreção da insulina e promove a saciedade diminuindo a ingestão alimentar. O GLP-1 observa-se um aumento da sua secreção na cirurgia bariátrica, no bypass gástrico, e que ajuda na perda de peso no tratamento cirúrgico. Tá? Então, todos esses hormônios acabam influenciando na regulação energética, que influencia também no ganho e na perda de peso. Como consequências, então, da obesidade, nós temos a hipertensão, diabetes, infarto, acidente vascular cerebral, varizes, né? Então, o que a gente viu que tem a diferença da obesidade ginoide e androide, então também temos os problemas venosos, aterotrombose, a gota, osteoartrose, o cálculo biliar e a apneia do sono. Como tratamento, então, temos o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico através das dietas hipocalóricas, a educação alimentar e atividade física, que pode ser relacionado com também o tratamento medicamentoso, né? Então inibidores de apetite e ansiolíticos, e o tratamento cirúrgico através da cirurgia bariátrica. Então eu vou falar primeiro do tratamento clínico e depois a gente fala um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico. Mas o tratamento da obesidade, então, o objetivo principal é a perda de peso, né? E com isso tratar as doenças crônicas associadas ao excesso de peso. E depois, o objetivo é manter esse peso perdido, né? Então, para prevenir o reganho de peso. Então, no tratamento clínico, nós temos a orientação dietética, que precisa ser individualizada no primeiro momento, personalizada. Então, sempre visando a qualidade e a quantidade dos alimentos. E modificando os hábitos alimentares e comportamentais que acabam influenciando no ganho de peso. Temos que ter cuidado, né, com as dietas da moda, que normalmente são nutricionalmente desequilibradas e podem ser prejudiciais à saúde, causar danos à saúde e induzem a perda de peso ilusória e aquele peso que vai voltar rapidamente após o término da realização dessa dieta totalmente desequilibrada. Por isso que é importante, na qualidade e na quantidade, ter todos os grupos alimentares, sempre visando os alimentos com menor valor calórico, maior qualidade, então, em relação às vitaminas, os minerais, as fibras, e a diminuição das gorduras. Então, nenhuma restrição total de nenhum alimento, nenhum nutriente. Para o valor calórico, então, estima-se que você retirando de 500 a 1.000 calorias da ingestão calórica do paciente, há uma redução de 500 gramas a 1 quilo por semana. E a meta seria, mais ou menos, uma redução de 10% do peso corporal em 6 meses, que seria uma perda de peso sustentável. Para compor, então, um plano alimentar, como eu falei, nós devemos diminuir a quantidade dos carboidratos simples, que eles causam pouca saciedade e possuem uma maior densidade energética, e um aumento dos carboidratos complexos, né, que possuem os alimentos integrais, que possuem as fibras, aumentando a saciedade.
Diminuir as fontes proteicas mais calóricas e ricas em gorduras saturadas, então carnes gordurosas, embutidos, leites e derivados na forma integral. O acréscimo de fontes proteicas menos calóricas, então leite, derivados desnatados, carnes magras, aves sem pele, peixes, ovos cozidos, né, peixe assado, cozido. Diminuir as gorduras saturadas e trans, então diminuir a ingestão de alimentos industrializados, diminuir a ingestão de frituras e alimentos com muita gordura. E o aumento de gordura mono e poliinsaturadas através, né, dos óleos vegetais, dos alimentos, dos peixes e outros tipos de alimentos, castanhas, abacate. Aqui então as recomendações dietéticas gerais. Então, de gordura total na ingestão recomendada, de 25% a 35% das calorias totais. Ácidos graxos saturados, menor que 7% das calorias totais. Os poliinsaturados até 10%, monoinsaturados até 20%. Carboidratos de 50% a 60% das calorias. Proteínas aproximadamente 15%. Colesterol. Então, essa diretriz, ela preconiza menor que 200 miligramas por dia. Nós temos outra diretriz, de gorduras, primeira diretriz de gorduras, que foi publicada em 2013. Primeira diretriz de gorduras e saúde cardiovascular, publicada em 2013, que preconiza até 300 miligramas de colesterol no dia. E as fibras, de 20 a 30 gramas de fibras por dia, sendo que dessas, pelo menos 6 gramas de fibra solúvel no dia. E calorias para atingir e manter o peso desejável. Então aqui, como eu falei, é uma dieta equilibrada com todos os nutrientes, só controlando mesmo a quantidade e a qualidade. A atividade física, então, também é muito importante no tratamento clínico. Na verdade, o nutricionista, ele é só um incentivador da prática de atividade física, né? O paciente tem que procurar um profissional especializado. Mas a atividade física, então, ela ajuda na perda de peso, ela previne e reduz as doenças cardiovasculares associadas a essa redução do peso, melhora a sensibilidade à insulina, controla a pressão arterial e preserva também a massa muscular, reduzindo a massa de gordura. De acordo com a CDC, então, 30 minutos é considerado atividade física, 30 minutos ininterruptos diários, e dando prioridade inicialmente para a atividade aeróbica, né? Só que, como eu falei, sempre com um profissional especializado orientando. Então, depois de todo esse tratamento clínico, né, de diversas tentativas de emagrecimento clinicamente, sem sucesso, e com o aumento do peso constante, nós começamos a pensar, aumento do peso e das doenças, das comorbidades associadas. Por um tempo, a gente começa a pensar, então, no tratamento cirúrgico. Né? Então, o tratamento cirúrgico com a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, então, a palavra bariátrica é de origem grega, que significa baros, peso, e átrica, tratamento. É um conjunto de técnicas cirúrgicas destinadas à redução do peso e o tratamento das doenças associadas, agravadas pela obesidade. O primeiro procedimento realizado foi nos Estados Unidos em 1952 e aqui no Brasil em 1970 no Hospital das Clínicas. Estima-se que há uma realização de 80 mil cirurgias bariátricas por ano. Então, a indicação da cirurgia, tem alguns critérios para a indicação, né, em relação à massa corpórea, o IMC. Pacientes com menor que 40 quilos, o IMC menor que 40, independente da presença de comorbidade, então já é um critério de indicação. IMC de 35 a 40 na presença de comorbidades e IMC de 30 a 35 na presença de comorbidades classificadas como graves, impossíveis de tratar clinicamente. E esse IMC e essas comorbidades, elas devem estar presentes pelo menos há 2 anos na vida do paciente.
Em relação à idade, então, abaixo de 16 anos, não há estudos suficientes que corroborem essa indicação, exceto em síndromes genéticas, sendo que essa indicação precisa ter o consentimento da família. Entre 16 e 18 anos, sempre que houver indicação, né, sempre também com o apoio da família e com o consenso da equipe multidisciplinar. 18 a 65 anos, adultos não têm restrição quanto à idade. E acima de 65 anos, então, precisa ser avaliado, né, avaliado pela equipe multidisciplinar. Se existe, porque a gente precisa considerar, devido à idade, o risco cirúrgico, a presença de comorbidades, a expectativa de vida, se realmente vai ter um benefício na vida do idoso este emagrecimento. A escolha do procedimento é muito importante por conta das limitações orgânicas da idade, né? Então, a desmotilidade esofágica, a osteoporose, que acarreta, né, a cirurgia acarreta, influencia na absorção dos nutrientes, então precisa ser estudado direitinho cada caso. Não há contraindicações formais, então, para a cirurgia no idoso. Em relação ao tempo de doença, então, como eu já falei, IMC e comorbidade em faixa de risco há pelo menos 2 anos, com o insucesso do tratamento e recidiva do peso. Essa exigência, ela não se aplica em IMC maior que 50 e IMC de 35 a 50 com a doença em evolução progressiva ou risco elevado. Temos algumas técnicas cirúrgicas diferentes, então elas diferenciam de acordo com pelo mecanismo do funcionamento. Então temos as formas restritivas, que diminuem a quantidade de alimentos no estômago, desabsortiva, que reduz a absorção, e as técnicas mistas, que têm uma pequena diminuição da capacidade gástrica e o desvio intestinal. Elas podem ser feitas aberta, cirurgia aberta, ou por videolaparoscopia. No Brasil são aprovados 4 modalidades diferentes, sendo que o balão intragástrico não é considerado um tratamento cirúrgico e sim clínico. Então aqui o balão intragástrico, né, um procedimento clínico restritivo, que tem validade de 6 meses, é indicado no sobrepeso ou pré-operatório de pacientes com superobesidade. Então ele é colocado via endoscopia e é uma técnica restritiva que vai fazer com que há uma diminuição da capacidade gástrica. Então o paciente vai comer menos e com isso vai perder peso. Mas de qualquer forma, com o balão gástrico também é necessário um acompanhamento nutricional de reeducação alimentar, porque se tira o balão, pode voltar e mantém os hábitos errados, acaba aumentando o peso novamente após a retirada do balão. Como técnica restritiva, então, temos a banda gástrica ajustável, que vem sendo cada vez menos realizada, então 5% dos procedimentos realizados no país, trazida ao Brasil em 1996, então eles colocam uma banda que diminui aqui a passagem do alimento no estômago, não tem mudança hormonal mesmo, é só de caráter restritivo e faz uma redução de peso de 20 a 35% do peso inicial. Então temos a técnica cirúrgica restritiva também, que é a gastrectomia vertical ou sleeve gástrico ou a manga, onde o estômago ele fica como se fosse um tubo cilíndrico com capacidade de 80 a 100 ml e o intestino aqui mantém-se intacto, tá? Então é só mesmo restritivo, a absorção é normal. Ele tem a ver, essa cirurgia tem influência sobre o controle da pressão, do colesterol e dos triglicérides, até porque também vai haver uma redução de peso. Temos a técnica cirúrgica mista, então o bypass em Y de Roux, que é o padrão ouro, mais realizado aqui, principalmente aqui no Brasil, onde há uma diminuição da capacidade gástrica, então aqui o estômago é grampeado, e uma derivação do intestino, tá? Então com isso
acaba acarretando em 40 a 45% da perda do peso inicial. E também temos alterações hormonais, que há o controle do diabetes e da pressão arterial, além da perda de peso com as mudanças hormonais. Temos como técnica desabsortiva, então, a duodenal switch ou derivação biliopancreática, onde há uma retirada de 85% do estômago e uma redução grande aqui da superfície do intestino, né? Então a redução da absorção é elevada. É realizada em 5% dos procedimentos no país e há uma perda de 40 a 50% do peso inicial. Na verdade, essa perda de peso que a gente fala é uma estimativa. Pode ser mais, pode ser menos, de acordo com o paciente, com a evolução clínica do paciente. Então, como contraindicação, limite intelectual, então limitação intelectual, né, significativa em pacientes sem o suporte familiar adequado, e quadros de transtorno psiquiátrico não controlado, uso de álcool e drogas ilícitas. Em quadros psiquiátricos graves, sob controle, isso não é uma contraindicação à cirurgia, então cada caso precisa ser avaliado. E as doenças genéticas, como a gente viu, assim, as síndromes genéticas. Como benefício, então, nós temos a perda de peso e a manutenção a longo prazo. Essa equação é uma equação para a gente administrar essa perda de peso, né? Equação de perda de excesso de peso, para avaliar o quanto que o paciente está perdendo desse excesso de peso ao longo do pós-operatório. Como melhora, então, as comorbidades? Diabetes, pressão alta, colesterol elevado, apneia do sono, incontinência urinária, as dores de cabeça crônicas, doenças hepáticas, artrites associadas. Então, tudo isso a ver com a redução do peso e também com a mudança hormonal que a cirurgia bariátrica pode acarretar. E com tudo isso, uma melhora da qualidade de vida. Mas, além de todos esses benefícios, nós também temos algumas complicações que podem ocorrer ao longo do pós-operatório, como complicações, principalmente as complicações nutricionais, né? Então, como complicações precoces, a alopécia, a queda de cabelo, que é comum, principalmente no início do pós-operatório, enfraquecimento das unhas e vômitos, né? Então, intolerâncias gastrointestinais, e a síndrome de dumping, que quando chega algum alimento com muito açúcar ou muita gordura no intestino, que pode causar um mal-estar. Então, vertigem, tontura, sudorese, que tem a ver com a qualidade do alimento consumido. E algumas deficiências tardias. Então, anemia, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12 e de folato, outras deficiências nutricionais de outras vitaminas e outros minerais, o reganho de peso e os transtornos alimentares devido a algumas intolerâncias que os pacientes podem vir a desenvolver. Então, as deficiências de micronutrientes são as principais alterações, né? Então, mesmo que a gente faça uma dieta, que a gente oriente uma dieta equilibrada, saudável, com todos os grupos alimentares, nas dietas, nas cirurgias mistas e desabsortivas, a absorção nunca vai ser igual. Então, sempre vai precisar de um polivitamínico ou mineral, tá? Para suplementar aí a falta desses nutrientes. Aqui nessa figura, então, a gente vê aonde são absorvidos as vitaminas e os minerais. Então, aqui, ó, por exemplo, o duodeno, que é excluído aí do fluxo alimentar, o que absorve aqui? Ferro, cálcio, fósforo, vitaminas do complexo B, selênio, ácido fólico, né? Aqui, com a exclusão do estômago, né? Então, no estômago nós temos a produção do fator intrínseco que ajuda que está relacionado à absorção da vitamina B12, então acaba influenciando. O ácido clorídrico também, que ajuda na absorção do ferro.
tá? E aqui as outras partes do intestino, que também com a absorção dos outros tipos de vitaminas e minerais. Então, a vitamina B12, ela é influenciada, né, por conta da absorção, né, do fator intrínseco que diminui a produção e acaba influenciando na sua absorção, e também pela carne vermelha. Então, a carne vermelha é um dos alimentos que tem maior quantidade de vitamina B12 e a gente vê uma grande frequência de intolerância à carne vermelha. Então, a vitamina B12, ela pode aparecer a deficiência após 6 meses do pós-operatório ou 1 ano ou mais. Então, a gente sempre controla, né, através dos exames bioquímicos, porque além dos polivitamínicos, às vezes é necessário a suplementação isolada das vitaminas e dos minerais. O ferro pode ocorrer em 2/3 dos pacientes operados, então a anemia ferropriva. O ácido fólico, então a anemia macrocítica, a leucopenia, a trombocitopenia e a glossítica, a inflamação da língua, então pode ser uma redução aí do ácido fólico. Então tudo isso a gente vai avaliando ao longo do acompanhamento. Vitaminas lipossolúveis, então a vitamina A e E, é prejudicada principalmente nos processos desabsortivos. E a tiamina, então a tiamina pode ocorrer a deficiência devido a sintomas gástricos, então náuseas frequentes, seguidas de vômitos prolongados, pode acabar acarretando uma deficiência da tiamina, e essa insuficiência da tiamina grave pode gerar complicações neurológicas graves. Então é muito bom, por isso que é importante o acompanhamento, porque essa deficiência ela é silenciosa, quando a gente vê, quando tem os sintomas e os sinais, os níveis já estão bem baixos. O cálcio, a vitamina D, então é sempre bom, a gente viu, né, que tem o cálcio ali que é absorvido no duodeno, muitas vezes é necessário a suplementação isolada, prevenindo a reabsorção óssea. E a vitamina D, normalmente também a vitamina D é comum estar reduzida antes da cirurgia, então a gente já inicia o processo de suplementação pré-cirúrgico. A deficiência proteica, então pode ocorrer nas técnicas mistas e desabsortivas. Então sempre a gente usa, principalmente no pós-operatório, até das cirurgias restritivas, a suplementação com proteína devido à pouca ingestão proteica, principalmente no pós-operatório imediato. Então, além da suplementação, é importante o incentivo à ingestão dos alimentos fontes de proteína. Como a recomendação ainda não sabe se é o certo exatamente, a recomendação para a cirurgia bariátrica. Existem algumas referências que sugerem de 60 a 80 gramas de proteína por dia, ou de 1 a 1,5 kg de proteína por quilo de peso ideal, tá? 50 gramas de proteína seriam para indivíduos sadios, então aumenta aí a quantidade de ingestão de proteína após a cirurgia. De acordo com além então das complicações, né, então de deficiências de proteínas, de vitaminas, algumas intolerâncias gastrointestinais, nós temos como complicação, que seria, não como uma complicação, mas um malefício que pode ocorrer depois da cirurgia, é o reganho de peso. Então esse reganho de peso a gente observa mais ou menos após 2 anos de cirurgia. E a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica considera como normal, como fisiológico esse reganho de peso, 10% do peso após 10 anos de cirurgia. Mais do que isso, a gente precisa rever o que esse paciente, como que ele está se comportando, né? Por que pode ocorrer esse reganho de peso? Porque pode haver uma adaptação fisiológica da anatomia do estômago, né? A dilatação da bolsa gástrica. Pode ocorrer uma modificação do gasto energético, alterações hormonais de grelina e leptina, então logo no pós-operatório há uma redução da produção de grelina, que ela é produzida no fundo gástrico, e após alguns anos já começa a observar aí a produção de grelina
que acaba acarretando no aumento da ingestão alimentar. Hábitos alimentares inadequados, então, eles precisam manter o acompanhamento nutricional, mesmo depois do pós-operatório imediato, para ter uma reeducação alimentar, para justamente evitar esse reganho de peso, além das deficiências, evitar as deficiências nutricionais através da alimentação equilibrada e saudável. E o sedentarismo, né, que não pratica atividade física e acaba influenciando aí no reganho de peso. Então, por isso que é muito importante o acompanhamento nutricional por um longo período. Então, a equipe multidisciplinar é essencial na realização da cirurgia bariátrica, né? Então, cirurgião, o clínico, o endócrino, nutrição, psicologia, fisioterapia, enfermagem, serviço social e fonoaudiologia, também em muitos casos é preciso, essa equipe trabalhando junta para um sucesso da cirurgia. Então, como acompanhamento nutricional? A gente tem o acompanhamento pré e pós cirurgia. No pré-operatório, então, a gente tem a avaliação dietética, antropométrica, do histórico de peso, avaliação bioquímica, o histórico clínico. A partir daí, a gente gera o parecer nutricional, né? Ver se o paciente realmente tem condições de fazer cirurgia, se tem indicações para a cirurgia. E, caso seja positivo, né, a indicação cirúrgica, temos as orientações alimentares do pós-operatório. Já é importante iniciar no pré-operatório, para não ter nenhum problema, para o paciente já ir se organizando em relação à alimentação e suplementação após a cirurgia. Então, no pós-operatório, nós temos como acompanhamento nutricional a adequação dos nutrientes e calorias para a recuperação, o suporte à preservação da massa muscular, para minimizar também as intolerâncias gastrointestinais, maximizar a perda de peso e garantir a manutenção do peso após um período do pós-operatório. Quando já para, né, a perda de peso, que a gente viu que pode ocorrer o reganho. Como orientações nutricionais, então, em relação à dieta, a dieta tem a evolução da dieta, né? Então começa com a dieta líquida e vai evoluindo aos poucos. Então a primeira dieta clara, líquida clara, isenta de açúcar, os alimentos obrigatoriamente líquidos. Em temperatura ambiente, o volume pode variar de 1.800 a 2.000 ml por dia. E as porções variam de 20 a 30 ml a cada 10 minutos por refeição. E uma duração de 24 a 48 horas aí dessa dieta. Dos 20 a 30 ml, então, é o volume de cada refeição. Então, por exemplo, ele vai tomar 100 ml do chá. Então, esses 100 ml no café da manhã, que seria o chá, que ele vai tomar de 20 a 30 ml a cada 10 minutos até completar os 100 ml ou a quantidade estipulada pelo nutricionista, que tem a duração de 24 a 48 horas. Basicamente composta, então, a dieta líquida clara por água, chá, gelatina sem açúcar, água de coco e suplemento proteico. O próximo passo, então, a dieta líquida, também isenta de açúcar, né? Então, basicamente composta por caldos e sucos. Ainda há a suplementação proteica. O volume varia de 20 a 50 ml por refeição. As refeições devem conter mais ou menos 2 litros no dia, aí o volume ingerido, uma duração de 10 a 15 dias. Então, é liberado leite desnatado, iogurte líquido sem gorduras, sem açúcar, bebida à base de soja, suco de frutas natural coado, caldos de legumes coados. Na verdade, em técnicas mistas e desabsortivas, na prática clínica eu acabo liberando leite e derivados líquidos do leite mais para frente, para evitar formação de gases, né, evitar diarreia. A próxima dieta, então,
é a dieta pastosa, a próxima evolução. Então, os alimentos liquidificados em consistência de pudim. Então, basicamente, purê de legumes, papa de frutas, vitaminas de frutas batida com leite, pode ser o atum ralado, queijos macios com pouca quantidade de gordura, sempre dando preferência aos alimentos proteicos, agora que já é um pouquinho mais consistente. Ainda a suplementação proteica, que pode variar de 10 a 15 dias. E com alimentação pastosa, então, como já existem alimentos em consistência sólida, é muito importante a mastigação. Então, a gente tem que incentivar cada vez mais a mastigação para estes pacientes, né, nesta fase da dieta, da alimentação. Depois a dieta branda, então os alimentos macios, bem cozidos, continua sem açúcar e sem gorduras, né, sempre controlando as gorduras e os açúcares, que pode variar de 14 dias ou mais, e vai de acordo com a evolução do paciente. E depois a dieta regular, normal, com todos os tipos de alimentos liberados. Claro que agora já na alimentação equilibrada e saudável, mantendo baixo teor de gorduras e açúcares. Aqui então é a pirâmide, né, de acordo com a cirurgia bariátrica, né? Então, o principal da cirurgia, que é a base, suplementação dos polivitamínicos, atividade física e ingestão de líquidos. Depois, a ingestão proteica, né, que a gente viu que as necessidades são grandes, então precisa ingerir bastante proteína. Carnes magras, frangos, aves sem peles, peixes, queijos, leites e derivados, grãos, né, as leguminosas, feijão, grande bico, ervilha, lentilha, ovos e as vitaminas e minerais, então representados aqui pelas frutas, verduras e legumes. Os carboidratos, então de preferência os carboidratos integrais, pão integral, massas integrais. E por último, açúcares e gorduras. Então assim, conforme o passar do tempo, a alimentação fica normal, com todos os alimentos disponíveis, só que cada um consumindo mais, né? Cada um com a sua prioridade. E aqui então, para finalizar, né? Então a gente viu todo esse tratamento cirúrgico, então toda a dieta, a evolução dietética e algumas orientações gerais é preciso para a orientação do paciente. Então, evitar ficar muito tempo de jejum, ele precisa ter um fracionamento das refeições, sempre se alimentar em ambiente tranquilo. Esse fracionamento vai variar de 8 refeições por dia, mais ou menos no intervalo de 2 horas. Ingerir sempre os líquidos em pequenos goles ou pequenas colheradas. Ingerir água sem gás nos intervalos, então principalmente na dieta líquida, que eles estão acostumados com dieta tomando os líquidos e às vezes acaba esquecendo de beber a água. E é importante beber água para a hidratação. Respeitar a tolerância individual, então não forçar a alimentação, evitando a intolerâncias gastrointestinais. Comer devagar e mastigar bem os alimentos. Não ingerir líquidos durante as refeições. Bebidas alcoólicas e gaseificadas são proibidas aí no início do pós-operatório. E para a introdução de outros alimentos ou evolução da consistência da dieta, é sempre com a orientação médica ou do nutricionista, tá? Então, eu quis passar um pouquinho, mostrar um pouquinho, né, da obesidade, do problema que está sendo a obesidade e as formas de tratamento nutricional. Então, a gente viu que o acompanhamento do nutricionista é muito importante, independente do tipo de tratamento, tá? Principalmente para obter bons resultados e, além da perda de peso, diminuir também os riscos das doenças, das comorbidades, das doenças metabólicas relacionadas, tá? Então, eu finalizo por aqui essa aula. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira entrar em contato, deixo aqui o meu contato para esclarecimentos. Muito obrigada.